Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia aqui com vocês, levando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Queridos, nós estamos discorrendo uma série escatológica sobre o tema O Trono no Céu. 4 seres viventes, os 24 anciãos. Amados, eu acabei de falar na última reflexão sobre a questão de 24 tronos que estavam junto, do lado do trono que João viu no céu. E também de 24 anciãos que estavam sentados no trono. Falei também dos relâmpagos e trovões que saíram do trono, a glória do Senhor presente nesse trono. Esses 24 anciãos, amados irmãos, estavam vestidos de branco e tinham coroa sobre a sua cabeça. Essa coroa é recompensa, aleluia, coroa de ouro, né? O ouro na Bíblia representa a vida de Deus, representa a natureza de Deus inserida na vida e na natureza do homem. Então agora eles têm a natureza de Deus, eles têm a constituição de Deus. Esses 24 anciãos, irmãos, representando os santos vencedores, eles têm agora a recompensa de Deus. A coroa, ela significa a recompensa. Deus tem uma recompensa a todos os seus vencedores. Deus tem um galardão. Deus tem, amados irmãos, uma herança para os santos no céu, diz a palavra. Então estamos falando aqui de um reino extraordinário, que Apocalipse chama de reino milenar, que está separado para os santos vencedores. Você então pode pensar neste momento: será que eu faço parte desse grupo de pessoas maduras? Eu disse que ancião representa a maturidade. Então, será que eu já faço parte desse grupo de pessoas maduras? Ou eu ainda sou imaturo, ou eu ainda sou criança, né, espiritualmente, não procuro crescer? Você sabe que o que dá crescimento é alimentação, né? O que o homem é aquilo que ele come. Então, se você come, se você se alimenta, você cresce. Você amadurece, você tem saúde, você fica saudável. Agora, se você não come, você fica raquítico, doente. Existem muitas pessoas doentes porque não comem. Eles não comem a palavra, eles não amam comer a palavra, eles não vivem a realidade da palavra. Então, maturidade é o ponto forte nessa reflexão, tá certo? Aleluia! Maturidade, o caminho da maturidade é o caminho excelente, é um caminho de excelência para a vida do santo vencedor. Aleluia! E João, além de ver os anciãos, os 24 tronos ali, amados irmãos, a Bíblia diz que acontecia o seguinte: havia um mar de vidro, claro, como cristal, e no centro havia no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Que coisa, né? Amados, eu fico maravilhado com a visão. Aleluia! Estamos vendo 24 tronos, 24 anciãos, estamos vendo um trono, com alguém assentado no trono, e agora estamos vendo 4 seres viventes. Por que a Bíblia faz questão de colocar detalhes? 4 seres viventes. Vou fazer uma pergunta, você vai entender. O que constitui a igreja? O que leva à constituição da igreja na terra? Você pode responder assim: a pregação do evangelho. Isso. Quem se lembra daquela série que eu fiz sobre a abertura dos 7 selos? E quando eu falei da abertura dos primeiros 4 selos que já havia acontecido, aquela revelação da corrida de 4 cavalos, quem se lembra disso? E nós ali falamos exatamente o que significa a corrida daqueles 4 cavalos. A abertura dos 4 selos, né? É a revelação do evangelho. O evangelho de Deus, ele tem, amados irmãos, um sequencial na sua operação. O evangelho de Deus é poderoso. Então aqui, o que significa esses 4 seres viventes? No contexto da visão que João está tendo.
Amados, se nós lermos cuidadosamente, nós vamos ver aqui, acontecendo o seguinte. Diz assim, havia então 4 seres viventes ao redor do trono. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, e o terceiro um rosto de homem, e o quarto parecia uma águia. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia. Amados, eruditos da Bíblia dizem que esses seres viventes eram seres angelicais, um tipo de querubim. Eu não discordo, não. Mas eu queria entrar em uma revelação com você. Amados, nós temos essa palavra poderosa da visão dos 4 seres viventes. Mas eu posso fazer uma pergunta. O que tem a ver esses 4 seres viventes com a igreja? Eu digo para você que tem tudo a ver. Amados, o leão representa o quê? O Evangelho de Mateus. Em Mateus, Jesus é aclamado como rei. Então, o leão é o rei da selva. Quando se fala em leão, você respeita. Tanto é que a imagem do leão é uma imagem que traz uma coisa assim, né? Por quê? Porque Jesus é o rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, amados, o leão representa o Evangelho de Mateus. É a revelação do Evangelho de Mateus, onde mostra Jesus como rei. O rei Jesus estabeleceu um reino, do qual te colocou dentro desse reino. Que coisa linda é essa, irmãos? Mateus tem a revelação do rei. Esse rei glorioso. Eu creio que quando Mateus foi escrever esse livro, amados, Mateus lembrou muito do encontro que ele teve com o Senhor. Lembra como foi o encontro de Mateus? Jesus estava entrando ali, amados, quando viu um cobrador de imposto. A Bíblia não diz que Jesus chamou, dizendo ele: Levi, me segue. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele. O olhar do rei, o olhar do leão é penetrante. O olhar do rei é penetrante. Aleluia. Quando o rei olha, a chamada acontece. Quando o rei olha, eu e você nos levantamos, porque nos sentimos chamados pelo rei. Esse rei poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, pela Bíblia, glória a Deus pela palavra. Então o primeiro ser vivente visto por João tinha o quê? Rosto de leão. Ele era parecido com um leão. É uma imagem parecida com um leão. E o segundo, amados irmãos, era parecida com o quê? Com um boi. O que será, hein? O boi representa o que então? O Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus como servo. Olha que louco isso, irmãos. Marcos apresenta Jesus como servo. Glória a Deus. Que tremendo. Irmãos, o rei, que é Jesus, que é o leão de Mateus, é apresentado agora em Marcos, no próximo evangelho, como servo. Então esse rei traz sobre ele o serviço. Servo está relacionado com servir. Irmãos, não existe evangelho sem serviço. Não existe reino sem serviço. Por isso que quando nós somos chamados por Deus, imediatamente, irmãos, o serviço é inserido em nós. O serviço não é, amados irmãos, uma ordem humana. O serviço é uma ordem orgânica. O que é uma ordem orgânica? Ela é, a partir do encontro com Deus, ela é um ato contínuo divino, compartilhado com o homem. Então, o serviço do reino, ele não é um cargo, ele é um encargo. Porque, amados irmãos, o ser vivente que tem aparência, amados irmãos, do boi, representa o servo.
O boi, amados irmãos, o animal, o boi, ele serve de todo jeito. Se você olhar um boi, irmãos, não existe nada no boi que não serve. Tudo nele serve. Você sabia que até o estrume do boi serve? A língua do boi serve? O pé do boi serve? O couro do boi serve? A carne, né? O chifre, tudo do boi serve. Olha agora na sua mente um boi. Veja o açougue, né, o matadouro, matando ele. Vai aproveitar tudo, 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 tudo. Então a constituição do evangelho, irmãos, de Deus é o serviço. O serviço está relacionado com o caminho da maturação. Porque quando nós servimos, quando nós temos amor em servir, nós somos levados a viver a realidade na maturidade. Você percebe que só os maduros servem? Você percebe que os imaturos, além de não servir, eles reclamam e falam de quem serve? Você percebe isso? Quantos crentes imaturos olham para aqueles que servem a igreja e dizem, por que fazer isso? Por que servir a igreja? A igreja tem que pagar tudo para fazer. Agora você fica aí trabalhando de graça. Gente, o crente imaturo é um problema. Tanto que esse tipo de crente imaturo não vai conseguir reinar, porque não amadureceu. Então eu queria que você entendesse o que Deus está falando nesta revelação. O serviço faz parte do encargo de Deus, que é orgânico na vida daqueles que creem. Esse é o Evangelho. Essa é a revelação do segundo ser vivente. Serviço. Serviço. Se você serve, parabéns. Se você não serve, sirva. Queridos, abra o teu coração e entenda o que Deus está falando. Vamos orar. Glorioso Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa manhã. Deus, muito obrigado que eu possa estar cooperando com alguns irmãos. Possa estar cooperando com alguém ao trazer essa palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Um beijo para você e até amanhã.